Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde, já neste feriadão aqui do dia 20, agradecendo a sua audiência nesse momento tão especial, né, que a gente reflete sobre consciência, sobre liberdade, não é? Então é muito importante a gente tratar disso. E nós estamos aqui para conversar também com o secretário de Educação, Aberson Carvalho. Nós vamos falar um pouco, conversar, porque tem concurso pela frente, tem novidade pela frente. Nós convidamos o secretário para a gente falar disso e também de política, porque não pode ficar de fora aqui no Gazeta Entrevista o debate político. Secretário, bem-vindo, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Astério. É um prazer sempre estar aqui na sua bancada, sendo entrevistado por você e falar um pouco do nosso trabalho junto com a educação, né, sobre a orientação do nosso governador Gladys Cameli, que sempre tem a educação demonstrado aí pontos muito positivos, né? Temos uma educação que ela passou por um processo de reestruturação. Essa reestruturação ela vem com diversas ações estruturais da secretaria, como o concurso. Nós zeramos o cadastro de reserva do concurso de 2018 do governador Tião Viana. Nós fizemos processo seletivo. Agora estamos realizando, Astério, o maior concurso da história do Acre. São 52.700 inscritos para poder fazer a prova. Esse concurso realiza dia 1º de dezembro. E aí, quando você olha esse cenário, você mostra o papel da educação, a sua importância. Sim. Nesse contexto, onde você gerará 3.000 novos empregos efetivos. E óbvio que o nosso objetivo é selecionar os melhores profissionais para estar junto com a gente, levando educação para as nossas escolas e garantindo uma educação de qualidade. A pandemia da Covid-19, quanto à educação, ela, claro, o malefício foi terrível, perderam-se vidas, mas também a humanidade aprendeu a caminhar de uma maneira diferente. No aspecto da educação, aqui no Acre, secretário, atravessou aquele momento e hoje a gente está numa outra realidade. Qual é as lições que se pode tirar da pandemia? Astério, eu acho que a principal lição que a gente precisa ter da pandemia é que o professor ele precisa se adaptar e ser multi. A gente tem uma academia que ela ainda nos forma muito arcaica, de um modelo muito travado, com metodologias e didáticas que muitas vezes... Estão superadas. Eu não digo superadas, elas são existentes, mas elas não são únicas. Você tem que ter ainda o livro, você tem que ter ainda o caderno, você tem que ter ainda copiar, o domínio do letramento, você tem que ter todas as ações. Só que hoje eu vejo que a educação do próxima década, a educação que a pandemia nos trouxe, a educação daqui 20, 30 anos, ela é uma educação tecnológica. Hoje muito se discute no Brasil sobre a questão do celular nas escolas. Lá em São Paulo, inclusive... Tablet, alguns lugares já estão bloqueando. A gente compreende que o uso adequado do equipamento de forma pedagógica, ele ajuda muito na escola. Não podemos ser xiita e extremistas no sentido de dizer, tira tudo e não pode nada. O professor precisa de um instrumento tecnológico, que muitas vezes é o laboratório de informática da escola, mas muitas vezes ele pode fazer um trabalho na sala. O estado do Acre investiu muito em tecnologia, mas isso a gente precisa compreender que o nosso professor também precisa acompanhar esse percurso. Hoje, se você for olhar, Astério, as bibliotecas no mundo todo, livrarias no mundo todo, estão fechando. São virtuais, né? Estão indo para o campo virtual. Hoje, por exemplo, esse seu smartphone que você está segurando, você tem todas as informações pelo banco de dados da internet. A inteligência artificial chegou. Inclusive no WhatsApp. No WhatsApp, a inteligência artificial chegou. Então, hoje, o mundo está na palma da sua mão quando você tem. Aí é uma coisa que o Estado do Acre fez de forma plena, e aqui eu quero agradecer o governador Gladys Cameli, quando o Estado do Acre deu para todos os alunos de ensino médio internet. Isso prova que este aluno está conectado com o futuro. Isto prova que este aluno ele pode e deve ser estimulado pelo seu professor a fazer pesquisa, a fazer busca. Então, esse debate do tablet, do celular né, dentro da escola... É mais o celular, né? A gente precisa ter um cuidado. Né? Eu concordo que o celular atrapalha. Controle.
Mas isso O é uma controle dentro cultura. da sala de aula. Mas isso é uma cultura que eu, você, qualquer pessoa que possui um equipamento eletrônico tem que adquirir. Tem até no trânsito, né? Imagina a sala Né? de aula. Tem até no trânsito. Então, eu penso que nós devemos discutir de forma mais ampla, mas entendendo que esse futuro já chegou. No momento que a gente tira o instrumento que está no futuro, garantindo ali o conhecimento, a gente precisa ter. Ele é prejudicial. Ele é prejudicial. Seria uma retirada parcial, por exemplo? Eu acho que são Tais horários não Exato. pode. Exatamente. Olha, fica aqui na. Seria um equilíbrio. Fica aqui nessa caixinha, ou fica aqui nesse local, cada um com o seu número da chamada, deixa seu equipamento aqui. Quando o professor entender que é necessário para a aula, busca. Quando for no intervalo, beleza, Está utiliza, liberado, liga, né? brinca. Óbvio. Porém, a gente precisa administrar melhor este uso dessa ferramenta. Eu só não vejo, ainda não tenho conclusão sobre esse aspecto de que o celular é o problema da educação do país. Mas, Eu vou dizer por quê. deixa eu fazer um No contraponto aqui. passado não tinha. Não. A educação, qual era o nível de qualidade? Aí, alguns, uma vez o Narciso, junto com o Osmi, me fizeram justamente essa pergunta. Mas a minha educação no passado formava melhor que a educação de agora. Aí eu disse, não formava. Aí eles se assustaram. Eu digo, por quê? Aí eu digo, porque a sua educação no passado, você, Narciso, você, Osmi, vocês só estudavam porque os pais de vocês tinham dinheiro. Então, Ela naquele era momento, restrita, né? ela era restrita a quem tinha uma condição de vida razoável. Então, nós não podemos compreender... Ela democratizou o ensino, a internet. Exato. A internet democratizou o ensino, a internet democratizou tudo, né? Porque ela não vai só do ensino. Não. Vai desde a e-commerce, nas compras, Sim. ela mudou o formato do mundo viver. Do mundo. Então, a gente mundialização e a globalização. Então, a gente precisa compreender que... Algumas nações estão indo na contramão do que o secretário está dizendo. Noruega, por exemplo, diz que está voltando aos livros e à escrita manual cursiva na sala de aula. Como é que você vê isso? Que tem o IDH elevado. Bora lá, Noruega, ele digitalizou 100%, que o São Paulo queria fazer. O Renato, o secretário de São Paulo, queria justamente esse modelo na Noruega. E aqui, em nenhum momento, eu, enquanto secretário, estou defendendo que a gente vá 100% para o digital. Ok. O livro tem que existir, o caderno tem que existir, a caneta tem que existir, o lápis tem que existir. Porém, nós também não podemos tirar 100% da ferramenta, da tecnologia. Não dá. Enquanto nós estamos discutindo para o mundo que o Acre precisa, em todas as suas escolas, ter internet, ter luz, que algumas não têm, a gente precisa compreender que isso é dar garantia ao acesso. Mas um grande medo que a gente tem, enquanto professor, é como usar, como se preparar para esse mundo. O professor do futuro. O professor do futuro. E esse professor do futuro, ele precisa se compreender Quem tem nessa que correlação capacitar tempo-espaço. é o poder público? Eu acho que é o poder público, eu acho que é a academia, eu acho que é o conjunto de ações e o próprio profissional. Porque o profissional tem acesso à internet. O profissional pode se reciclar e se capacitar. Porém, penso que a gente não pode hoje romper com o que está presente, que é a tecnologia. A tecnologia é chamada da quarta revolução. A internet, o 5G, está em tudo. Hoje você tem a Alexa, que você fala, ela liga a sua casa, ela faz tudo por você. A automatização das coisas aconteceram. Este retrocesso, a gente precisa medir. Tem até o VAR no futebol, né? Tem até o VAR do futebol. E que mundo vamos estar, né? E eu acho que no que mundo vamos estar, a gente precisa pensar bem. Então, esse debate é bem polêmico, eu acho que precisa ter uma grande participação pública. Existem alguns teóricos que defendem o uso racional do equipamento eletrônico, até porque é um instrumento que o professor pode utilizar, né? Porém, de fato, o telefone tocar numa sala de aula, está toda hora o aluno vidrado ali, isso atrapalha. Mas uma coisa e a outra não quer dizer sinônimo de qualidade. São incompatíveis, né? A estrutura física das escolas do futuro terão que mudar, secretário? Terão. Será algo muito diferente. Isso aqui é um exercício de futurologia. Já existem escolas no país e no mundo afora que elas são escolas que elas já não são mais aquela enfileirada, aquela escola onde você trabalha de forma individual, isolada.
já existem novos formatos de relação de sala de aula que você trabalha em grupo, que você trabalha de forma dinâmica, não necessariamente é uma carteira universitária ou uma mesa. Então, existem vários formatos da relação de ensino-aprendizagem. E é isso que a gente precisa dar a liberdade à escola, ao professor, como ele melhor ensina. Nem sempre é aquele professor que faz o cara decorar a regra de 3, decorar uma equação do segundo grau, decorar as fórmulas da matemática, que é esse cara que vai ser o profissional do futuro. Astério, o profissional do futuro vai ser aquele que melhor sabe perguntar. Porque a inteligência já está toda na rede. Já está toda nas nuvens. Tudo que foi pesquisado, tudo que foi descoberto no mundo todo está ali. Está ali, em em diversas línguas. Então, o grande cara do futuro é o cara que vai dominar a tecnologia e que vai conseguir estabelecer uma correlação com ela para o benefício do seu trabalho. A educação caminha mais para a competição ou para a cooperação? Cooperação. Cooperação. Quando nós falamos em universalização, quando nós falamos em democratização, quando nós falamos de acesso, ela é solidária. Todos têm direito. Aprende quem quer. Aprende quem busca, aprende quem se dedica, aprende quem deseja. E aí é individual. Eu aprender é muito do meu individual. Mas é obrigação do Estado, é obrigação nossa garantir acesso à educação a todos e um professor. A cooperação é mais estimulante, até para o professor? Exatamente. A prova tanto disso que nós fazemos trabalhos em grupos, que nós buscamos dinâmicas dentro de sala de aula que possa ter essa inter-relação, porque o homem vive em sociedade. Não dá para compreender... Aristóteles, né? Aristóteles, né? O homem vive em sociedade. Não dá para compreender uma relação de ensino sem esse contexto de interação, sem esse contexto de solidariedade e sem esse contexto de participação. Secretário, em relação às parcerias, né, teve não sei se como é que a educação faz muita parceria com a iniciativa privada no campo do ensino. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Nós temos uma grande parceria junto ao SENAC, junto ao SENAI, temos parceria com o IPETEC, temos parceria também com a igreja, com as escolas Instituto São José, no Cruzeiro do Sul, como a Instituto São José daqui, as presbiterianas, que são escolas que se tornaram escolas públicas no sentido de subvencionadas, ou seja, elas recebem um dinheiro para garantir a vaga para o aluno da rede pública. Então, a gente tem essa compreensão de que a parceria na educação ela é necessária, né? Ela é necessária porque muitas vezes a expertise, por exemplo, de um curso profissionalizante não está com a Secretaria de Educação. Está com o SENAI, está com o SENAC, né? Está também juntamente com o IEPETEC. Então, isso a gente entende que é muito positivo. E entendemos também que a gente precisa ter uma relação do público e privado, não como aquela análise marxista, Sim. Que o privado não presta, que o privado não deve existir. Sim. O que a gente precisa compreender é que o público e o privado, eles têm que ter equivalência de qualidade. E é esse o compromisso que o governador Gladys Cameli tem junto à educação. É esse o compromisso que ele busca garantir quando ele dá acessibilidade ao aluno, quando ele dá um kit escolar para o aluno, que é o material escolar, quando ele dá o fardamento para o aluno. Porque muitas vezes... É o papel do Estado mesmo, né? Mas não faziam. Muitas vezes, Astério... O Orley chegou a fazer. O Orley chegou a fazer. O governador Orley Cameli, que foi tio do E aí depois disso se rompeu. Não se fez mais. E o que a gente demonstrou é que muitos daqueles estudantes não tinham dinheiro para comprar afardamento, para comprar um material escolar. E aí vinha com o material escolar do ano anterior, aí cria aquela distorção dentro da sala, cria aquele eu tenho, tu não tem, começa a criar uma... Aí vem a individualidade, você já não tem mais solidariedade. Então, essa prática que o governo está fazendo, eu acho muito positiva. É um investimento, para mim, não é um gasto. E entendo que esse olhar, essa empatia que o nosso governador Gladson tem para as nossas autoridades é fundamental. A educação de 2019 era uma e a de 2024 é outra, não é? Totalmente diferente. Totalmente diferente. São outras realidades. Aberson, mas a gente conseguiu avançar, evoluir para a qualidade da educação de 2019 para 2024?
nós fizemos um grande trabalho na Secretaria de Educação. E aí eu quero agradecer a todos os professores que participaram da formação, que utilizaram as ferramentas elaboradas pela nossa equipe, e nós conseguimos, Astério, fazer uma recomposição de aprendizagem. Existia um teórico, né, os pesquisadores diziam que a pandemia iria nos trazer uma defasagem de uma década, né? E nessa defasagem de uma década, o mundo perderia. Porém, os educadores, os professores, toda a equipe... Havia essa expectativa, né, de que... Conseguiram, em 4 anos, aí, mais ou menos, recuperar aquilo que foi avançar. perdido. E avançar. Hoje, por exemplo, o nosso índice de aprendizagem no Acre, isso eu não estou falando do IDEB, no IDEB é avaliado por 2 notas, o fluxo e a aprendizagem. O nosso índice de aprendizagem, que é aquilo que o aluno domina, né, do conhecimento, nosso índice está muito maior do que em 2019. Então mostra que esse nosso aluno ele conseguiu se adaptar e conseguiu chegar a esse patamar. Para o aluno que quer chegar na universidade, é mais vantajoso a escola pública ou a privada? Porque houve um questionamento sobre isso. Há uma grande discussão de cotas. Uma nova realidade. Há uma grande discussão no mundo, no Brasil, enfim, de cotas. Eu acho as cotas o mais justo. Enquanto nós não tivermos uma educação similar, a educação pública similar à educação privada, as cotas se faz necessário. Foi através das cotas que nós começamos a colocar negros, e aí hoje é dia da consciência negra, pardos, indígenas, na universidade pública. Hoje tem médicos indígenas. Hoje tem médicos enfermeiros. Indígenas. Então, quando você olha o que é o papel das cotas para um aluno que compete de igual, porque o aluno da rede pública, todos eles competem, têm o mesmo ensino, né? Tem a mesma formação, apesar de escola diferente, mas os conteúdos são os mesmos, né? Nós temos um currículo unificado. Então, quando você analisa esse cenário, você garante que esse estudante ele possa competir com os mesmos. Então, a cota ela vem justamente para garantir essa distorção que é de fato registrada. A escola particular tem a tendência de aprovar mais, por uma questão clara que eu já falei lá da época do Narciso 2000, sim, onde o aluno com um pai que tem uma melhor condição, ele, óbvio que naturalmente, culturalmente, vai ter uma melhor formação. Ele leva o filho à universidade e o outro tem chance porque também tem a cota para colocá-lo ali. Exatamente. Não é uma política de esquerda, o pessoal critica muito. Não, isso aí é uma política socialista. A história da meritocracia na sociedade não dá para existir. Ah, mas o fulano de tal, o Joaquim, usava muito o exemplo do Joaquim Barbosa, que era negro, né? Que é negro, que veio da escola pública, que a mãe era empregada doméstica, e ele virou ministro. Nós estamos falando de num case de milhões e bilhões de pessoas no mundo. Porque os que passaram por lá todos são de uma... Vem de uma outra... De uma elite, de filhos de professores, de advogados. Oligarquia. Que é o que o mundo tem, não adianta a gente negar o mundo. O mundo tem. Ele não é igual, ele e é desigual. E a educação, ela precisa ser igualitária. A educação, ela precisa garantir essa justiça social. Então, no meu entendimento, as cotas, ela não prejudica, porque ela segmenta 50% para quem estuda em escola pública e 50% competição diversa. Vale lembrar que esse aluno da escola pública que está seriado aqui não compete nas outras vagas. Então, deu uma equidade. Vamos ao intervalo comercial e voltamos falando de política? Vamos. 2026 está chegando. Rapidinho, volto já.